Estamos de volta. Junho é o mês do meio ambiente, data que lembra a importância da preservação dos recursos naturais. E além disso, também é um mês em que a lei das sacolas plásticas está completando um ano. Um marco importante, já que essa lei conseguiu retirar 2 bilhões de sacolas de circulação. Para falar mais sobre os impactos dessa redução de plástico no meio ambiente, eu converso agora com o ambientalista José de Arimateia. Boa tarde, José. O impacto dessa redução de plástico já pode ser sentido no meio ambiente, né? Com certeza. Boa tarde a vocês, a todos que estão nos ouvindo. Você imagina retirar 2 bilhões de sacolas plásticas em um ano, sinal de que a gente tem aí um efeito muito positivo dessa legislação e que está ajudando as pessoas a repensar um pouco a sua prática de consumo e organização, né, da sua vida no dia a dia, quando ele vai ao mercado e organiza suas compras. E agora falando dos canudos plásticos, né, que são proibidos no Rio, eles tiveram também o mesmo impacto da sacola? Na verdade, a gente tem, acho que, 2 impactos diferentes. Primeiro que o volume de sacolas plásticas é muito grande e é muito maior, né? E quando você tem essa redução dessa quantidade de plástico, é muito importante porque a gente está gerando uma quantidade de plástico e esses plásticos eles acabam indo para o lixo, indo sendo mal acondicionado. Essas sacolas, por exemplo, né, diferente dos canudos, elas acabam tampando as bocas de lobo de drenagem, ajudam nas enchentes, isso acaba indo para o rio, contamina as nossas águas e que acaba no mar também. Hoje você tem nos nossos oceanos uma grande quantidade de volume, né, de plástico acumulado, causando um grande prejuízo para a fauna, para as nossas aves, para os nossos peixes. Então, o impacto dessa lei da sacola ela é extremamente importante para a gente, assim como a do canudinho também, né? O canudinho ele é muito difícil dele ser reciclado, porque o tamanho dele é muito pequeno, então fazer ele chegar na reciclagem é muito difícil, né? Mas são leis extremamente importantes que nos fazem refletir um pouco mais sobre essa nossa relação com o plástico no dia a dia da nossa vida. Exatamente. No mercado, né, eles estão usando também aquelas sacolas mais padrões, assim, umas sacolas maiores, exatamente para as pessoas não consumirem essa sacola plástica, né? Esse é o ideal, não é, José Arimateia? Exatamente. Na verdade, você tem aí uma quantidade grande, né, de sacolas que a gente foi substituindo, né, a partir do momento que você tem a opção de ir para o mercado e levar uma sacola retornável, né. É importante que a gente crie esse hábito. É um hábito que você tem que lembrar, saindo de casa, vou fazer uma compra, leva sempre uma sacola retornável dessa, né? Para quem tem carro, para quem vai de carro, fez sua compra, chegou em casa, devolva a sua sacola para o carro, para que você tenha condições, né, de lembrar, cheguei no mercado, poxa, a minha ecobag, né, que o pessoal chama, ela já está à disposição. E aí você faz uma reutilização desse material dezenas, centenas de vezes. Você tem um uso mais racional do plástico, viabilizando a rotina das compras, mas não necessariamente tendo que jogar no ambiente bilhões de sacolas durante o ano. Você imagina que só no estado do Rio de Janeiro, 2 bilhões de sacolas foram deixamos de consumir, né, em um ano. É muita coisa, é um volume absurdo de plástico que a gente joga na natureza. Não, sim, é um volume muito grande mesmo, 1 bilhão. É um impacto enorme para o meio ambiente. E como que a gente pode fazer em casa? Vamos falar para o pessoal de casa também, dicas de reciclagem também, para contribuir, né, para diminuir esse consumo de plástico. Exatamente. A gente tem aí, né, que construir políticas públicas na cidade para a gente poder fortalecer o trabalho dos catadores, as cooperativas de catadores de material reciclado, para que a gente possa, e para que isso funcione, isso primeiro tem que começar em casa, tem que ter essa demanda também da população, né? Então, em casa, não é tão difícil, né? Você beber um refrigerante, separa aquela garrafa PET, que ela é 100% reciclável, né? Você tem consumo de papelão, coisas que a gente traz da rua, né? Essas caixinhas de Tetra Pak, né? Caixa de leite, tem muita coisa que a gente pode hoje retornar para o mercado sem despejar isso nos nossos aterros sanitários. Exatamente, né? A gente está falando de uma mudança que aconteceu aí há um ano, né? Completando um ano agora. Você acha que as pessoas estão mais conscientes?
Eu acho que é importante a gente ver nessa experiência, em tão pouco tempo, né? É legal essa sua chamada de atenção, porque a importância também da gente ter bons legisladores, pessoas que façam leis que são viáveis de serem aplicadas na sociedade. Essa resposta que a gente tem de pronto, de reduzir em 2 bilhões de sacolas por ano, certamente tem a ver porque a lei foi feita, pensada, articulada principalmente ali com os representantes dos mercados, dos supermercados, para que a gente pudesse ter uma efetividade da lei. O Brasil tem muito essa coisa da lei que pega e da lei que não pega. E isso ajuda a consciência das pessoas, a construir consciência. A partir daí, as pessoas percebem que elas podem pedir menos sacolas, pagar menos pelas sacolas e ter um hábito diferente. Coisa que a gente tinha lá atrás. Antigamente, quando a gente ia à feira, lá 20, 30 anos atrás, isso era comum na nossa vida. A gente saía e levava uma sacola para fazer compra. Como antigamente também você comprava um refrigerante na garrafa de vidro. Hoje você vai pelo plástico, que é mais simples, mais prático, mas ambientalmente é um custo muito alto que a gente paga por isso. É meio que as pessoas meio que desaprenderam, né? E também é um curto espaço de tempo, né, para mudar um comportamento também já mais antigo, né? Então, e é importante também ressaltar, José, também sobre a educação ambiental desde a infância, né? Então é importante isso, essa conscientização já dos pequenos. E importante essa conscientização da educação ambiental quando ela, numa prática como essa das sacolas, ela é feita dentro de casa. Porque muitas das vezes a gente joga muita responsabilidade da educação ambiental na chamada educação formal, na educação de sala de aula. E, na verdade, a educação ambiental ela tem que acontecer e ela tem que ser uma experiência em todos os momentos da nossa vida. Então, quando a gente está na escola, quando a gente está em casa, quando a gente economiza água escovando o dente ou tomando um banho mais curto, que é possível tomar, quando a gente vê, por exemplo, o Papa Francisco falando e chamando a gente à responsabilidade de que a gente mora na mesma casa comum, a chamada nossa casa comum, é porque o que você está fazendo aqui impacta lá, impacta em outros lugares do mundo, o impacto disso na questão do aquecimento global e como o aquecimento global impacta na nossa vida aqui, na nossa cidade, na nossa região. E a gente vive no mesmo planeta e ele tem uma rede de interdependência muito grande. A gente precisa entender isso. O simples fato de você economizar uma sacola plástica é menos petróleo que está sendo retirado, é menos material que vai ser jogado, é menos poluição que você vai criar no seu dia a dia, na sua vida, da sua família e para a sociedade em geral. Com certeza, e são mudanças diárias, né? Isso de ficar menos tempo no chuveiro, fazer a reciclagem em casa, e aí aos poucos vai mudando, né? A gente abriu, José, as perguntas, para as perguntas dos telespectadores, e eles mandaram. O Emerson Sereno, de Volta Redonda, ele está perguntando se já existe algum substituto para os produtos que são de plástico. Sim, excelente pergunta do Emerson. Na verdade, a gente tem aqui, por exemplo, uma bolsa, uma sacola totalmente reciclada de plástico, e eu tenho outro modelo aqui de uma bolsa que é de ráfia, de material orgânico. Então, em vários desses materiais do mercado, a gente tem substitutos. A gente está sendo acostumado muito mal a você ir no mercado e comprar as coisas agora na parte principalmente de hortifruti, que já vem numa bandejinha. Aquilo não precisa estar um pedaço de abóbora cortado dentro de uma bandeja. Aquilo é mais isopor que você está colocando no mercado, é só você colocar aquilo num recipiente plástico e trazer para casa. Então, a gente vai facilitando a nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente vai despejando cada vez mais material plástico na natureza. E o Emerson tem muita razão quando ele fala isso, e é importante que as pessoas observem. Eu tenho alguma alternativa para não consumir tanto plástico? E geralmente a gente consegue. Então é importante que o consumidor também faça do seu poder de consumo para poder determinar o comportamento da indústria e do comércio a favor do meio ambiente. Com certeza, José. E olha só, explica pra gente, assim, pra gente finalizar, quando o plástico é descartado de maneira incorreta, o que acontece no meio ambiente? Para as pessoas entendam esse impacto no meio ambiente.
Primeiro, é interessante a gente saber o seguinte: tem tipos de plástico que demoram 200, 300, 400 anos para serem degradados. Então, assim, é um tempo que a gente nem tem pesquisa acontecendo há tanto tempo assim para entender o que vai acontecer para frente com a quantidade de plástico que a gente está jogando no planeta. Né? O plástico, por exemplo, ele vai sendo... Hoje você tem materiais, essa mesma lei da sacola, né, ela exige que essas sacolas novas que vieram para o mercado, elas tenham 51% de materiais menos plásticos. Né? Então, isso já ajuda um pouco a decomposição. E ajuda no sentido de quebrar as moléculas do plástico e tudo mais. Mas, na verdade, o plástico continua ali. Né? Então, você vai continuar tendo esse material impactando no aterro sanitário, ou onde ele for, ele vai estar impactando no solo. Ele, por ser fruto de petróleo, ele vai gerar mais CO2, que impacta aí no aquecimento global, contamina o solo. Se ele contamina o solo, ele contamina as nossas águas. Então, existe uma gama de impactos importantes. Né? Você, quando tem muito plástico na água, por exemplo, e você vê hoje manchas de plástico em rios, né, em represas, você faz com que crie uma sombra. A luz do sol não entra mais naquele espelho d'água e aí impacta negativamente, né, a qualidade da água também, por menos radiação solar que entra na água. Então, a gente tem aí uma sequência de impactos, de problemas muito sérios e que a gente pode ajudar se a gente reduzir o consumo e se a gente reutilizar os materiais e se a gente, além disso, fizer o descarte correto para a coleta seletiva. Com certeza, cada um fazendo sua parte. Eu falei que a gente estava finalizando, mas chegou uma pergunta aqui de uma telespectadora. A Maria Inês de Resende, ela está perguntando se você percebe uma mudança no olhar das empresas para essa questão ambiental. Sem dúvida. Na verdade, tem duas linhas que a gente pode seguir. Primeiro, essa que eu já falei, assim, a gente, enquanto consumidor, a gente pode ajudar essas empresas a assumirem também posturas mais melhores para o meio ambiente. Né? E segundo, que hoje você já tem aí uma linha importante de empresários um pouco mais conscientes, comprometidos com fundos e também e comprometidos até com a qualidade de exportação dos seus produtos, que acaba agregando também essa preocupação ambiental de uma forma melhor. Então, eu acho que a gente está dando passos largos, né, para que essas empresas possam ter esse compromisso melhor. E se a gente tiver uma legislação também que nos ajude, como é o caso da sacola, por exemplo, isso também vai levar o empresariado a ter esse compromisso, incorporar esse compromisso no seu produto. Com certeza, são medidas realmente que ajudam, né? A gente vai caminhando para a conscientização e para uma melhora, né? E uma conscientização da importância do meio ambiente. Eu conversei com o ambientalista José de Arimateia. Muito obrigada pela sua participação na RJ. Uma ótima tarde, um ótimo sábado para você.